Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa também o seu like e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. E agora, sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje desejando um bom sábado para você que tá me assistindo. Deus abençoe o seu dia, São Paulino e São Paulina. Final de semana de clássico, né? Amanhã às 19 horas temos São Paulo e Santos. Jogo decisivo aí para a primeira fase, né? O São Paulo que está empatado com o Água Santa na liderança do grupo B e o Santos que está no grupo A até o momento não está classificado, né? Então uma vitória de São Paulo é muito importante pra gente e para afundar um rival também, né? Que poderia ser um eventual adversário na nossa semifinal. O jogo de amanhã é muito importante, com isso eu vou trazer algumas atualizações aí para todos vocês, né? Primeiramente, a gente não pode falar de um assunto diferente a não ser o Rogério Ceni, até porque é ele que escala e ele vem errando muito nas escalações e também nas substituições. À disposição, aparentemente, nós teremos o retorno aí do Jonathan Calleri, né? Um atacante que ficou de fora dos dois últimos jogos por conta de um problema no tornozelo, né? Não esteve à disposição da partida que o São Paulo venceu contra o Santo André e também não esteve à disposição quando a gente perdeu para o Red Bull Bragantino. O jogador treinou 2 dias consecutivos sem dores e está à disposição do clássico. Agora resta ao Rogério Ceni escalá-lo como titular ou não. Provavelmente vocês sabem que sim, o Calleri será o titular da posição. E aí, como é que vai ficar a situação do Galo? Que é o artilheiro do time, que em 5 jogos tem 4 gols. Será que o Rogério Ceni vai manter o jogador aí como titular e o Calleri que tá voltando agora vai no banco de reserva? Será que o Galo integra uma outra posição? Será que vai pro meio? Será que vai como volante? Será que joga um pouco mais aberto? Como será que ficará essa situação? Deixa nos comentários a sua opinião. Tivemos uma notícia muito boa no treino, né? O Caio, né? O garoto de apenas 18 anos que se destacou na copinha do ano passado, chegou a jogar no profissional, marcou o seu primeiro gol, mas sofreu uma lesão muito séria no seu joelho e está há 8 meses afastado dos gramados. O jogador iniciou a transição aí no campo e está muito feliz, falou que cada passo é uma vitória e que pode ser que volte aí o mais rápido possível, né? 8 meses sem jogar, realmente muito difícil, mas o jogador já iniciou a transição aí com a equipe de fisioterapia nos gramados. Outra novidade, desta vez o lateral direito Natan está inscrito no Campeonato Paulista e pode ir a campo. Mas, como vocês sabem, o Rogério Ceni é um treinador difícil e ele pode ser reserva, né? Se eu fosse treinador de São Paulo, o Natan seria titular absoluto amanhã. Mas aparentemente o lateral será reserva do Orejuela. Em que fase que o São Paulo está vivendo? Trouxe o garoto para quê? Então, se ele for para ser reserva, então é melhor é melhor deixar lá que o Coritiba vende, né? Mas o Rogério Ceni é difícil, né? Então vai insistir com o Orejuela, mesmo ele jogando mal partida em cima de partida, né? Se o jogador tá mal, não tem o que fazer, tem que trocar, tem que tirar. Se trouxe o Natan de volta, vai deixar no banco? Não. Então, aí ele não vai utilizar o critério que ele está utilizando, né? O David chegou no mesmo dia, não tinha nem treinado, não tinha nem sido apresentado oficialmente. A gente não sabia nem o número que ele ia usar. Foi titular na mesma partida contra a Ferroviária. O Caio Paulista, a mesma coisa, não tinha sido nem apresentado ainda em coletiva de imprensa e estreou contra a equipe do Corinthians. O Natan não esteve à disposição, não estava inscrito, né? Mas agora o jogador já está com sua situação regularizada. É um clássico contra o Santos, mas ele é um garoto que é um jogador de São Paulo, né? Então ele tem as suas qualidades, ele tem, né, todos os seus atributos aí. Eu acho que ele deveria ser titular sim. Se eu escalasse o São Paulo amanhã, o Natan seria o meu titular na lateral. Você, quem que você colocaria? Manteria o Orejuela ou colocaria o Natan? Eu acho que seria interessante sim a gente ir com o Natan nesta escalação. Deixa nos comentários aí a sua opinião. E com isso a gente vive algumas dúvidas, né? O São Paulo perdeu pro Bragantino, o Rogério Ceni tá balançando no cargo, o Júlio Casares falou que ele vai continuar, mas se o São Paulo continuar não apresentando absolutamente nada, se continuar com essas derrotas vergonhosas, porque até quando o São Paulo ganha, o São Paulo não tá jogando nada. Se a gente pegar o jogo contra o Santo André, que a gente fez um gol com o Alan Franco de cabeça no finalzinho, o jogo foi horrível, foi muito mal. Contra o Corinthians a gente jogou mal também, só no finzinho do jogo que a gente foi em busca do empate. Depois, contra o Bragantino, o primeiro tempo foi um dos piores que eu já assisti na minha vida. E aí, a gente acabou fazendo um gol, mas sofremos a virada, né? Então, São Paulo vem jogando mal. Se a gente perdesse apresentando um bom futebol, apresentando intensidade, apresentando modificação tática, jogadores que estão bem aí, mas acontece que o São Paulo joga mal, jogadores estão mal e os jogadores que estão mal tem continuidade, não dá para entender a questão dos critérios aí. O Pablo Maia não tá jogando nada essa temporada, o Rodrigo Nestor não vem jogando absolutamente nada, o David ainda não entregou nada pro São Paulo também. Então por que os caras são titulares absolutos?
por que esses caras tão criticados pela torcida, né? É uma grande parte da torcida, não sou só eu que tô falando, não. Eu falo aqui nos meus vídeos, mas tem muitos comentários que vêm me acompanhando nas redes sociais do próprio São Paulo Futebol Clube. A torcida tá criticando e tá criticando muito. Então, alguma coisa precisa ser feita, né? Se não for a saída do Rogério Ceni, porque o Júlio Casares não quer demitir, até porque é uma outra questão de critério também, porque o Crespo e o Rogério Ceni ano passado tinham o mesmo aproveitamento. Então por que o Crespo caiu? E por que o Rogério Ceni não cai? Se ele está queimando jogadores aí como Galopo, como Gabriel Neves, como Marcos Paulo, jogadores que a gente sabe que tem uma certa qualidade. E aí os outros que estão jogando mal, vem continuando jogando bem não, vem continuando jogando bastante tempo, né? Então são alguns critérios aí que a gente realmente não consegue entender. Eu faria uma modificação muito grande no São Paulo, eu vou falar minha provável escalação, quero saber se vocês me acompanham. No gol, o Rafael, se continuar falhando, vai ter que ir pro banco. Aí vai ter que voltar o Felipe Alves, não sei, né? Mas o Rafael, na minha opinião, não tá representando a camisa de São Paulo. Contra o Bragantino, ele teve uma falha grotesca. Então, pode ser, vai. Na lateral direita eu colocaria o Natan, dupla de zaga, acho que não tem a ser uma modificação aí, com o Alan Franco e o Beraldo. E na esquerda vai ter que ser o Wellington, né? Porque é a opção, né? Quando o Patrick voltar da seleção, eu não sei se ele já voltou, né? Mas quando ele voltar, pra mim, ele vai ter que ter oportunidades, sim. Meio de campo, Gabriel Neves e Galopo. Pra mim, o Mendes, se tiver o limite aí de 6 estrangeiros, o Mendes vai sobrar, porque o Neves e o Galopo jogam mais bola que ele. Luciano, e aí eu colocaria o Pedrinho ali na esquerda, não sei se o David vai fazer essa função. Eu colocaria o Caleri, sim, de centroavante, né? Se o Caleri não estiver à disposição, vai ter que ser o Galopo. E aí eu ficaria em dúvida se eu coloco o Wellington Rato, se eu daria uma oportunidade pro Marcos Paulo, mas eu escalaria o São Paulo assim contra o Santos. O Santos, com todo respeito, não está nos seus melhores momentos, mas a gente sabe como que é um clássico, né? Um clássico nunca tem favorito e a gente segue aí, né? Mas o Santos vem de uma vitória, o Santos tá jogando absolutamente nada também. As 2 vitórias na temporada foram na Vila Belmiro com muito sofrimento. Estreou vencendo do Mirassol lá, perdeu o pênalti, o jogo foi sofrido. Ontem não, né? Nessa última rodada agora, venceu a equipe do São Bento, mas um jogo sofrido demais também. Então o Santos não vive os seus melhores momentos, contratou 4 jogadores de uma vez agora, né? Trouxe o Lucas Lima de volta, o Alisson de volta, contratou o zagueiro Joaquim, que o São Paulo estava de olho, e também o meio campo aí, Daniel Ruiz, né? Se eu não estiver enganado, da equipe do Milionários, né? Então o Santos vem tentando se reforçar para a continuidade do Campeonato Paulista. Até o momento eles não estão se classificando, mas minha opinião é que não tem momento para clássico. Clássico é clássico, a gente já viu aí muitos momentos, né? A gente tá num mau momento e ganhar do nosso rival, a gente tá num bom momento e perder pro nosso rival. Mas vai ser um jogo interessantíssimo. O horário não é o tradicional de domingo, né? Não é às 4 da tarde, o jogo será às 19 horas, lá no Morumbi, com promessa de casa cheia. Até onde eu acompanhei, acho que tinham 27 mil ingressos vendidos já para este grande clássico que será amanhã. Mas a gente tem que falar do Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni tá sendo muito criticado, eu venho batendo muito nessa tecla aqui, eu apoio, até porque eu não vou torcer contra um treinador, contra um jogador que está ali representando o meu clube. Mas chega um momento em que não dá mais, não tem como a gente manter essa relação, não tem como a gente começar aí a torcer para que dê certo, porque a gente sabe, né, que a situação não é das melhores possíveis, né? O time não tem um padrão. O São Paulo, você assiste um jogo de São Paulo, você assiste um jogo de outras equipes, o São Paulo não tem intensidade alguma. A gente joga no Morumbi, o São Paulo é aquele jogo morno, aquele jogo chato, aquele jogo de toque de bola, não tem uma intensidade que tá todo momento atacando. Assiste um jogo, né? É nosso rival, mas assiste um jogo do Palmeiras. O Palmeiras não para de atacar um segundo. Pode estar perdendo por 4-0, pode estar ganhando de 4-0. É todo jogo pra frente. O Corinthians há uns tempos atrás aí não tinha os seus melhores elencos, mas mesma coisa, dentro de casa a intensidade a todo momento. Pega um jogo do Atlético Mineiro, pega um jogo do Flamengo. Eu sei que a gente tem as limitações de jogadores, mas a gente pode pegar um time mais fraco também que ataca a todo tempo. Então, obviamente, desde que a gente tenha uma estrutura de jogo, desde que a gente tenha uma tática, e o São Paulo não tem absolutamente nada. Se não tem a intensidade dos bons jogadores, ganha na parte física, ganha em uma estratégia, ganha em uma tática montada aí pra gente enfrentar o adversário. Eu vi uma entrevista do Rony ontem, que ele falou, o Abel tem uma estratégia para cada jogo, mesmo tendo um dos melhores jogadores do Brasil aí, o elenco muito qualificado, todo jogo, independente do adversário, eles têm uma estratégia, e o São Paulo deveria cumprir essa função aí com essas estratégias jogando contra os nossos adversários. Quero saber o que você acha aí, se você é a favor ou contra a permanência do Rogério Ceni no São Paulo. Este clássico de amanhã contra a equipe do Santos será decisivo para o futuro do treinador. E aí, deixa nos comentários a sua opinião, tá bom? Então, ó, pra você que é novo no canal, chegando agora, começando a acompanhar a gente, se inscreva aqui embaixo, tem um botãozinho aqui, ó, você clica e já se inscreve no canal. E pra você que sempre nos acompanha, mais uma vez, deixa o seu like e deixa
deixe os comentários sobre todos os assuntos que eu falei, combinado? O vídeo de hoje vai se encerrando, eu vou ficando por aqui. Amanhã eu volto com muito mais novidades para todos vocês, combinado? Amanhã então fique ligado, tem pré-jogo, tem muita coisa boa. Fiquem com Deus, um abraço, valeu!